Morte! O tema dessa segunda-feira é em específico para líderes cristãos, ou seja, pastores, apóstolos, diáconos, bispos, enfim. Se você conhece algum desses, então seria muito interessante que você fizesse ou falasse para eles sobre esse vídeo para que eles assistam, certo? Se Deus queimar no teu coração isso aí, mano, manda o link para ele que vai ser bênção na vida deles. Firmeza? Alguns podem me perguntar, pô, mas quem que é você, velho, pra você falar pra pastor, pra apóstolo, pra líder, pá? E eu vou te confessar, velho, quando Deus me pediu isso, eu fiz a mesma pergunta. Quem que sou eu, velho? Mas ele me pediu. E por que ele me pediu? E porque eu o amo verdadeiramente, deu ao que doer, eu posso ser criticado e tudo mais, mas eu resolvi então falar mesmo tudo o que Deus me pediu. Então, bora lá. Olá, bom dia, galera do Fala Mesmo. Estamos aqui com o Odon. E Odon, eu queria saber se você já ouviu alguém falar a expressão que pastor é ladrão. Sim, já ouvi. Não tenho certeza se isso aí realmente está comprovado se é, mas que já ouvi já. Olha, eu conheço inúmeras pessoas que já usou essa expressão sim pra mim. Já escutei muito, né? No nosso cotidiano acontece isso daí. Bom, você deve conhecer pessoas também que pensam da mesma forma que essas pessoas que já ouviram falar que pastor é ladrão. Será que esse negócio de pastor é ladrão veio do nada? Será que essas pessoas não viram nada? Será que o estilo de vida que hoje os pastores, apóstolos estão levando não contribui para que esse tipo de pensamento continue? Esse tipo de pensamento poderia ser mudado se os líderes, os pastores e apóstolos estivessem dispostos a viver uma vida mais simples, sem o luxo que eles ostentam. Porém, não é o que está acontecendo nos nossos dias. Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Enquanto tem pastores morrendo por aí, vocês pastores ficam vivendo uma vida de luxo e tentando justificar essa vida à luz das escrituras. Bom, eu não tô aqui para pregar, para ensinar nada para vocês. Só que é uma exortação, uma admoestação que Deus tem me pedido para fazer. Certo? Vou começar lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vós, seguramente não temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos o uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados e se alimentam com o que pertencem ao templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Bom, o que a gente pode ver aqui? Velho, eu não entendo. Vocês, pastores, eles falam tanto de Paulo, só que parece que aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, está oculto para vocês. Está oculto. Paulo, ele não fez o uso do direito. Pastores, vocês que levam uma vida simples, são sustentados pelos seus membros da igreja, suas ovelhas, mas levam uma vida de simplicidade, como deve ser, essa palavra não é para você, certo? Fique em paz. Vamos analisar comigo o porquê Paulo, ele não fez o uso do direito que ele tinha. Paulo foi o cara que abriu a maioria das igrejas neotestamentárias, então ele tinha por direito muita ajuda de muita gente. Só que se ele fizesse o uso do direito que ele tinha, isso colocaria impedimento ao evangelho, ao progresso do evangelho de Cristo. Por quê? Porque as pessoas pensariam que ele estava no negócio somente pelas coisas materiais, por interesses materiais. Então o que Paulo fez? Ele fala, suportamos tudo. E se você é um leitor das cartas paulinas, você vai saber que ele passou fome, que ele ficou sem roupa, que ele passou mó perrengue, velho.
Mó perrengue. Ele abriu mão disso, sabe? Porque aí trabalhava, você sabe, né? Construía tendas. Pra quê, velho? Para que o uso do direito que ele tinha não servisse de impedimento ao evangelho de Cristo. Então, pastores, biblicamente falando, vocês têm sim o direito de receber uma ajuda para viver, certo? Porém, existe sim, e vocês que levam uma vida de rico, de luxo, uma falta de cuidado ao evangelho de Cristo. Lê 1 Coríntios capítulo 9 e muda a sua atitude. O seu estilo de vida tem servido sim de impedimento ao reino de Deus. Tem servido de impedimento ao progresso do evangelho de Cristo. Se você, pastor, apóstolo, mestre, seja lá o que for, você largou de ser um profissional, de exercer uma profissão sem ser falar do evangelho, se você fez isso, eu tenho na minha mente que você entendeu que as riquezas do céu, do reino de Deus, são algo muito maiores, incomparáveis, e por esse motivo você então decidiu largar essas coisas, a sua profissão então, para pregar o amor e a palavra do reino de Deus. Mas parece que em algum momento isso se perdeu. Se perdeu. Se vocês largaram tudo isso porque vocês encontraram uma riqueza maior, assim como diz a palavra de Deus, então qual é a dificuldade, pastores, de levar uma vida mais simples? Eu não estou falando para você fazer nenhum voto franciscano, andar descalço, sandália, sempre com a mesma roupa. Eu não estou falando isso. Não estou falando para você andar a pé de condução. Não estou também falando isso. Se precisar, que ande. Eu estou falando que em vez de ter um carro popular, um Gol, um Astra, um Celta, um Corsa com ar-condicionado, direção hidráulica e tudo, não, vocês têm a Tucson, vocês têm a Santa Fé, você tem carros importados. Em vez de morar num sobrado de 350 mil, que já é o sobrado não, é de 1 milhão. Eu não entendo isso. É difícil de entrar na minha mente o porquê vocês têm tanta dificuldade de abrir mão do luxo dessa terra. É incoerente. Vocês, pastores, têm ajuntado tesouros e tesouros nessa terra. Vocês têm ajuntado patrimônios. Vocês enxergam isso? Todo mundo enxerga, menos vocês. É muito triste ver nos dias de hoje. Hoje mesmo eu conversei com um pastor. E é interessante ver como eles defendem com garras e dentes a palavra prosperidade, bênçãos, materiais eu estou falando. É incrível como esses pastores, esses apóstolos, defendem essa palavra com tanto afinco. E sabe por que nós vivemos hoje um evangelho egocêntrico? Sabe por que hoje nós temos cristãos que só pensam na vida deles nessa terra e somente nessa terra? Só pensam em prosperar nessa terra, ser abençoado nessa terra, carro importado, melhorar de vida e isso. Sabe por quê? Porque vocês, pastores, apóstolos, líderes, vocês são os primeiros a não conseguirem abrir mão da vida nessa terra. Vocês não pregam mais perder nessa terra para ganhar lá, porque vocês são os primeiros a não estarem dispostos a viver uma vida simples nessa terra. E vocês, no seu estilo de vida de luxo, têm trazido escândalo ao evangelho de Jesus Cristo. Tem. E vocês, pastores, mudem sua conduta e seu estilo de vida. Mas não é errado, eu tenho direito. Só porque você tem o direito, você vai usar até o último centavo. Só porque você tem o direito, você vai levar um estilo de vida que você quer, nem que isso signifique colocar impedimento à propagação do evangelho. Gananciosos. Realmente, será que vocês entenderam o valor do reino de Deus? Parece que não, porque vocês não conseguem abrir mão de coisas tão passageiras. Pô, pensa comigo. Pô, não é errado eu ter um Honda Civic, não é errado eu ter um Santa Fé, uma BMW, mas se isso for colocar impedimento ao evangelho de Cristo, se isso for trazer difamação para os pastores, se isso for servir para trazer escândalo para o reino de Deus, então eu abro mão. Não, mas não dá para ver ninguém fazendo isso.
Hein? Vocês não conseguem, velho. Por quê, mano? Abre mão da sua vida de luxo. Porque se vocês não abrirem mão da sua vida de riqueza e luxo, corre-se o risco de você ouvir um dia: arreda-te de mim, afasta-se de mim, pois eu nunca vos conheci. Por causa das suas atitudes, ovelhas hoje pensam muito mais na vida dessa terra. Por causa das suas atitudes, de uma vida de carros importados e caros, e casas caras, e casa na praia, e casa no exterior, por causa dessas atitudes, vocês têm gerado ovelhas iguaizinhas a vocês. Iguaizinhas a vocês, mas muito diferente de Jesus Cristo. Vocês têm subjugado as ovelhas a serem seus imitadores, mas não imitadores do puro e simples evangelho de Cristo, que buscam acumular tesouros nessa terra, o que é muito oposto ao que fala em Mateus capítulo 6, versículo 19. Então, assiste o vídeo e vê se não tá gerando escândalo. Sabe aquele bababá que deu, aquele BBB que deu lá da Forbes? Você acha que esses caras, eles estariam no foco da mídia se eles estivessem andando de Celta, de Gol? Você acha? Você acha que a mídia estaria em cima deles se eles estivessem morando num sobrado, em algo, levando o estilo de vida mais simples? Silas Malafaia, não é andar de jumento não, mas também não precisa ficar pagando de boy aí não, velho. Isso aí é falta de cuidado com o evangelho de Cristo. Vamos começar pelo assunto mais atual, pela Forbes. Sim. Que é recentíssima. A revista publicou que o senhor está em terceiro lugar entre os pastores evangélicos mais ricos do Brasil. O patrimônio que eu tenho é 4 milhões de reais. Então eu tenho uma casa, 6 apartamentos, 3 meus filhos moram, 3 eu comprei em comodato de construção, que ainda faltam 30 prestações em Vila Velha, de um construtor evangélico. Eu tenho um apartamento em Boca Raton. A senhora conhece bem a Bíblia? Conheço. Segundo a Bíblia, quem é o pai da mentira? O diabo. E quem mente é o quê? Filho de Satanás. Você me diz o Estevão Hernandes, que foi pego com 56 mil no aeroporto, disse que só tinha 10 mil. Ah, mas isso daí é o que a mídia tá falando. Agora, manda provar que é verdade. Então aconteceu o seguinte, a polícia americana leu a época e falou, vou prender ele. Não viu prova nenhuma. Aí eu não sei, né? O que Jesus disse quando o cara rico chegou pra ele e falou que queria segui-lo? Pra ele dar tudo o que ele tem e vende aos pobres pra seguir ele. O que você acha que o Estevão Hernandes deve fazer com a mansão que ele tem na Flórida, com a fazenda de muitos hectares que ele tem? Será que se tivesse uma vida mais simples, geraria essa polêmica e esse escândalo? Não geraria. Então, pastores, levem como exemplo. E não vem me falar não, mano, que por conferência, o maior conferencista, quem mais faz conferência, você faz o quê? Reunião de Tupperware, velho? Hã? Você faz reunião falando sobre reino de Deus, de graça receber, de graça dar. Se liga aqui então, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 7 e 8. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois preguei gratuitamente o evangelho de Deus? Para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas sustento financeiro, mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém. Então, pastores, que fique claro que o seu estilo de vida de luxo tem servido sim de impedimento ao progresso do evangelho de Cristo. Se você é um pastor e não estava enxergando essas coisas, então que o Espírito Santo de Deus ministre o teu coração. Se você é um pastor que apóstolo, sei lá o que está em ascensão ministerial, então levem consigo essa mensagem e deixa que o Espírito Santo te molde, que vocês sejam cuidadosos se o seu estilo de vida está sendo benéfico ou não ao reino de Deus, por mais que você tenha o direito desses direitos. Para vocês, pastores, mudem seu estilo de vida. Viva uma vida mais simples em prol do reino de Deus. 1 Timóteo capítulo 6 seria uma ótima leitura e parece que esses versículos somem da Bíblia de vocês.
Então, pastores, líderes, apóstolos, diáconos, para que depois de tanto trabalho ministerial vocês não venham a dar de cara com Deus e ouvir: afasta-te de mim, pois eu nunca vos conheci. Tomem uma atitude e vivam uma vida mais simples. E que essa musiquinha que eu vou pôr agora encrave na tua cabeça, para que você seja um pastor OLX. Desapega, desapega. OLX. Desapega, pastor. Desapega da sua vida luxuosa. Desapega, mano. E para finalizar e deixar bem claro, resumindo tudo: o pecado não está em ter. O pecado está na sua falta de cuidado ao evangelho. O pecado está que você não está nem aí se o seu estilo de vida tem servido de impedimento ao progresso do evangelho. E esse é o pecado na qual vocês precisam se arrepender perante Deus e mudar a sua conduta de vida, para que vocês não sirvam de exemplo para milhares de ovelhas que querem prosperar nessa terra e fixam os olhos dela nessa terra, assim como vocês têm feito e vivido um evangelho totalmente incoerente com a palavra que vocês dizem pregar e amar. Deus abençoe a todos.